Olá, está no ar o intervalo de aula onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, Jornada Científica dos Cursos de Comunicação da Faculdade Araguaia debate políticas públicas para a diversidade. Essas jornadas científicas ela tem como principal objetivo desenvolver nos nossos estudantes a vontade e o desejo de conhecer os elementos principais que são da pesquisa científica. E ainda, entrevista com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, que realizou neste mês de novembro o 10º Congresso do Sintego. Nele, educadores e profissionais da área discutiram os caminhos da educação pública, o direcionamento para o fortalecimento da educação. Todo o país, especialmente os estudantes, vem tomando umas coordenadas necessárias, fundamentais, na defesa da escola pública. Tudo isso agora, no intervalo de aula. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. E nesse primeiro bloco, você acompanha a cobertura da jornada científica da área de comunicação social da Faculdade Araguaia. A jornada de iniciação científica, realizada na Faculdade Araguaia, apresentou na área da comunicação o tema Políticas Públicas para a Diversidade. A jornada está em sua 6ª edição e, desde a primeira, tem como coordenadora geral a diretora Rita Del Bianco. A jornada científica da Faculdade Araguaia ela acontece desde o ano de 2010. Essas jornadas científicas ela tem como principal objetivo desenvolver nos nossos estudantes a vontade e o desejo de conhecer os elementos principais que são da pesquisa científica. Então, fazer jornada científica é desenvolver iniciação científica. Então, nesse sentido, nós temos, nesses 6 anos, diferentes temas que são foco de trabalho dos cursos de graduação da Faculdade Araguaia. Esses trabalhos, eles são desenvolvidos a partir de temas que são ligados a discussões principais dos cursos. E esses temas, eles são escolhidos a cada semestre e os colegiados discutem, a partir dessas temáticas, alguns elementos que são relevantes para o desenvolvimento dos futuros profissionais aqui na instituição. O tema que nós estamos trabalhando, por exemplo, no curso de jornalismo e publicidade e propaganda, é políticas públicas para a diversidade. Esse tema, para uma jornada científica, ele é de extrema relevância, em razão que serão discutidos situações que hoje nós encontramos muito na mídia e que muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de tratar. São os tabus, a questão da sexualidade, a questão da própria diversidade cultural, a questão da diversidade étnica, né? Então nós temos um tema que é importante de ser discutido. Na mídia a gente encontra muitas abordagens e abordagens diferenciadas, perfis diferenciados, entendimentos diferenciados. E acho que a importância de trazer essa temática aqui para o curso de jornalismo e publicidade é justamente fazê-los aproximar de uma maneira diferenciada desse tema.
Os grupos de trabalho realizaram as apresentações nos dias 8 e 9 de novembro. Temas como políticas inclusivas, a identidade do goiano e tabu gênero foram abordados por alunos de jornalismo e publicidade e propaganda. Políticas públicas é importante para a diversidade porque é justamente para conscientizar, alertar e quebrar, né, estereótipos que vem sendo construído junto com a nossa identidade cultural. Então, você justamente mostrar isso para a sociedade é muito importante. Isso tem que ser trabalhado, a gente ainda está num processo de inicialização sobre essas discussões e eu acho que é basicamente isso, é mostrar que a diversidade ela é importante sim e que a gente precisa respeitar. Se a gente for falar sobre as políticas públicas para a diversidade, é um tema muito amplo que a gente pode abordar. Se a gente for pegar o contexto religioso, sexual, cultural do nosso país, tem muita coisa que a gente pode abordar sobre as políticas públicas que deve ser falada, sim, e ainda bem que hoje o nosso país está discutindo mais a questão das políticas públicas, né? Vamos pegar um pouquinho ali pela questão das políticas públicas religiosas, sobre o direito ao culto. Todas as pessoas do nosso país, está na nossa Constituição falando que toda pessoa tem direito ao culto, à livre expressão da sua religião. E muitas das vezes, querendo ou não, algumas religiões se sentem mais valorizadas e tipo assim, a minha é mais certa do que a sua. E acaba que julga o ato do seu culto, da sua fé, da sua crença. Se a gente for analisar essa questão como ser humano, Deus é um só para todo mundo. E a forma que você busca a Deus, independente da minha, eu tenho que respeitar a sua questão da sua liberdade religiosa e da sua liberdade de culto. Então, devemos discutir a questão da política pública, sim, porque, querendo ou não, a gente ainda vê muitas pessoas que se apoderam como se ele fosse ter mais direito do que os outros no país e querendo afrontar, e a gente vê muito caso de violência contra as religiões, contra os homossexuais, contra a cor, contra a raça, contra o credo, e isso não é bonito de se ver, de se falar assim. Devemos discutir e exigir dos nossos governantes, dos nossos políticos, da nossa população, que lute pelos seus direitos, mas sabendo respeitar aonde é o direito do outro também e aonde termina o seu. Sim, falta muito essa questão de política pública em si, conversação mais com as crianças, porque na minha época eu percebia que ainda não tinha denominação de bullying, ainda era basicamente socialmente aceitável, uma caçoação ali, outra aqui. Para mim, a política pública em si teria que ser conversar, teria que ser expor para as crianças falarem, olha, isso que você está fazendo é errado, porque nós aprendemos através de comparação. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. Continuando o nosso debate em educação, nesse bloco, entrevista com a presidente do Sintego, Bia de Lima, que trata os desafios e perspectivas da educação pública. Tema debatido no 10º Congresso do Sintego.
Estamos hoje com a presidente do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Bia de Lima. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Bia. Obrigada a você. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de educação, né, que foi o tema da 10ª edição do Congresso, que aconteceu no Centro de Convenções, os dias 10 a 13, né, de novembro. Isso mesmo, nós estamos numa organização grande para a realização deste nosso congresso, em que nós estamos com um tema que por si só já mostra a preocupação de todos os trabalhadores em educação neste momento, nesta conjuntura atual, em que todo o país, especialmente os estudantes, vem tomando umas coordenadas necessárias, fundamentais, na defesa da escola pública. E por esse motivo, o nosso congresso tem o tema central: Educação Pública Corre Perigo. Militarização, OS, falta de concurso público, precarização do trabalho, são questões que têm nos movido, nos preocupado há muito. E nós aqui em Goiás, o nosso cenário é mais desafiador ainda do que no contexto nacional. Por quê? Porque no contexto nacional nós estamos preocupados por conta da PEC 55, que agora está no Senado, que congela os investimentos na educação e na saúde por 20 anos. Imagine você que, muito jovem, se fosse ter o seu futuro congelado. Olha que perspectiva. É essa situação que nós da educação estamos vivendo, motivo que nós estamos tratando disso no nosso congresso, e os caminhos apontados pelo governo de Goiás não são nada alentadores. Nós estamos preocupados porque os caminhos apontados são OS, entregar as escolas públicas para serem administradas por organizações sociais, e entrega-se muito dinheiro para uma ou outra escola e as outras ficam na penúria. São problemas que nos preocupam demais. Estamos há 9 anos sem concurso público para professor, não temos professores de matemática, de geografia, de várias áreas, e a secretaria não mostra-se preocupada, muito pelo contrário. Inclusive tem dito que não vai contratar novos professores e os alunos têm ficado sem aula. Quando a gente está sem aula porque estamos em greve, aí os pais preocupam. Hoje eu gostaria de ver os pais preocupados porque seus filhos não estão tendo aulas com todas as disciplinas, porque a Secretaria de Educação não os contrata, e eu não vejo essa manifestação por parte dos pais. Então nós precisamos, mais do que nunca, parabenizar os alunos que ocuparam as escolas, porque eles estão se apropriando de algo que são deles. As escolas são dos alunos, e se os alunos estão preocupados em defender essas escolas, nós professores só temos que parabenizá-los. Sim, o direito dele está sendo exercido, né, em ocupar as escolas para mostrar para todo mundo a falta de atenção do governo que está tendo, porque eles simplesmente querem jogar uma PEC, né, para tentar solucionar um problema que é de todos, tanto do governo quanto da sociedade, mas reduzindo gastos em escolas, na saúde principalmente, né? Onde vamos parar, né? Pois é, então assim, inclusive foi aprovada pelo CCJ, né, a PEC 55. Isso. Nós estamos preocupados, nós fizemos inclusive recentemente um grande debate promovido inclusive pelo Fórum Estadual de Educação aqui em Goiás, discutindo a PEC, discutindo a reforma do ensino médio, discutindo a questão das OS, da militarização, e isso nos fez fazer esse debate dentro do Congresso dos Trabalhadores em Educação, em que tivemos, né, na participação do Congresso do Sintego, cerca de 1.300 profissionais, tanto das redes municipais de educação, como da rede estadual. Nós trouxemos os delegados, porque a cada 10 filiados escolhe um delegado. Então veio uma representação grande, porque o Sintego tem mais de 40 mil profissionais filiados ao Sintego, então é um sindicato grande, que tem uma atuação firme na defesa dos profissionais da educação, mas também na defesa de uma escola pública de qualidade, que esse é o nosso foco no final das contas. Termos uma escola pública que possa os estudantes se orgulhar, que possa as pessoas ter perspectiva de serem bons profissionais, mas também serem cidadãos críticos, que a gente possa ter uma escola que
promova a consciência, o debate, e aí nós não temos medo de debater pontos conflitantes, porque o que o governo está querendo hoje, todos os governos estão querendo é calar a juventude, estão querendo calar a possibilidade do contraditório, e nós, em plena modernidade, nós não podemos permitir que a juventude fique omissa, fique calada, tenha que só dizer amém, muito obrigado. Não, nós precisamos muito mais do que isso, porque na verdade, principalmente se tratando da juventude, é justamente a coragem, o ímpeto, a ousadia, situações tão pertinentes à juventude que faz o mundo mover, que faz a gente superar os entraves, as dificuldades. E o Congresso do Sintego teve essa perspectiva. Nós tivemos 10 mesas de interesse, que nós discutimos questões de aposentadoria, educação infantil, ensino médio, nós discutimos a questão do Plano Nacional de Educação, como está a formação, por exemplo, da educação no campo, da educação inclusiva. São todos pontos que nós estivemos a debater no nosso Congresso, e principalmente o IPASGO, o plano de saúde, que também é outro cenário que nós estamos a preocupar. E buscamos, nesses 4 dias de debate que nós tivemos, nós procuramos construir uma plataforma, um plano de lutas para os próximos 3 anos. O que a categoria veio apresentar? Aprovamos isso no último dia, onde nós debatemos todos os pontos, todas as sugestões retiradas dos delegados, porque temos perspectiva de ter planos de carreira avançados, respeito ao piso dos professores, concurso público para estimular a chegada de novos profissionais na educação pública, coisa que hoje está tão difícil. E estamos, com certeza, saindo de um congresso otimistas, animados, com muito mais energia revigorada, para que a gente possa enfrentar esses tempos tão difíceis que nós temos a viver nos últimos anos. E você também citou sobre a reforma da educação, e qual seria para você a melhor reforma, além dessa que é proposta? Não é por medida provisória que a gente quer as mudanças da educação. Nós achamos que o ensino médio precisa sim de mudanças, muito. E nós entendemos que essas mudanças devem ser construídas com os profissionais da educação, com os estudantes e com a sociedade, as universidades, para que a gente possa não só pensar no ensino médio, que estimule para o aluno ter oportunidades outras no campo profissional, mas também que ele possa ter perspectiva de chegar à universidade. Nós avaliamos que do jeito que está essa proposta, o objetivo dela é tão somente tirar o grande volume de procura dos estudantes secundaristas de busca das universidades, já jogando direto para o mercado de trabalho, para desafogar as demandas das universidades. Nós queremos crer que não apenas os alunos da classe média, média alta possam chegar às universidades, nós queremos que os filhos dos trabalhadores também tenham oportunidade de fazer curso superior nas mais diversas profissões, inclusive cursos tidos como os de ponta, como medicina, engenharia e tantos outros. Por que não? Por que só aqueles que têm já uma condição social melhor possam chegar a esses cursos? Nós achamos que a escola pública tem que oferecer este caminho e a qualificação o melhor possível para que eles possam também ter essa perspectiva de terem sucesso nessas outras profissões. E para você, esse seria o maior problema da educação hoje, ou você acha que tem outro problema a ser tratado que é principal? Eu estou preocupada ainda com outro ponto, que é o notório saber. O que é isso? Isso está lá na medida provisória. O notório saber é a possibilidade de se contratar um professor sem a devida qualificação, por considerar que ele tem um notório saber. Quem vai dar essa condição de classificar alguém com notório saber? Que critérios? E aí, isso para nós que estamos na educação é uma porta aberta para as pessoas entrarem na educação sem fazer concurso público, sem devida qualificação, sem você mostrar o seu diploma, o seu estudo, e aí eu acho que é perigoso isso.
Então nós há muito rejeitamos essa ideia do notório saber. Porque o que é notório saber? Às vezes o notório saber para alguns é tão somente a possibilidade de você colocar alguém para dar aula sem a devida qualificação. Então é algo que nos preocupa. E nos preocupa quando o governo tira disciplinas que justamente trabalham a consciência crítica. Ensinar a pensar é algo que ficou claro nessa medida provisória do ensino médio que o governo não quer ensinar. Sociologia, estão querendo tirar sociologia, filosofia. Isso. São coisas que são a base para qualquer ser humano, né? É o ensinar a pensar. E se você não tem, não é estimulado a saber como aprende-se a pensar, você vai só reproduzir. Você só vai decorar, copiar mecanicamente. Nós entendemos que o aluno, mais do que saber algo mecânico e decorado, ele precisa saber a pensar. E essas disciplinas de sociologia, filosofia, saber de história, a história da sua sociedade, inclusive para você compreender as perspectivas da atualidade e do futuro, história é fundamental. Aí o governo vai e tira estas disciplinas, justamente querendo, com isso, só trabalhar aquelas outras, dizendo que são as fundamentais, mas são os fundamentais só para o mercado de trabalho, não necessariamente para algumas outras áreas do conhecimento. Aí você barateia, menospreza, diminui o peso de outros conhecimentos na formação do profissional, do cidadão, e nós estamos muito preocupados com isso. Eu, especialmente, sou professora há 30 anos de áreas como história, de filosofia, que veio me ensinar a pensar, a ser alguém crítico, que é capaz de fazer uma leitura em diferentes nuances e não apenas numa única vertente. E isso vai fazer falta para a juventude. Inclusive vai além do ensino médio, né? Você deu aula na UFG de Jataí, Foi, né? Por um bom mesmo. tempo dentro dessas áreas, então até na universidade você continua com esse saber, esse pensante que a sociologia e a filosofia tem, né? Justamente. E deixar que só a universidade promova um conhecimento crítico é pouco. Nós precisamos de ter essa posição desde os primeiros anos de escolaridade para que o aluno, numa crescente, possa ir ampliando cada vez mais sua capacidade de intervenção no mundo, de ter posição. Porque o mais interessante é quando você tem uma juventude que se posiciona, que questiona, que critica. Quem tem medo disso? Essa era a boa pergunta a se fazer. Quem tem medo de um estudante que pensa? Quem tem medo de uma escola que estimule o estudante a ser ousado, crítico, questionador? Isso vai ser muito produtivo para a vida, para a sociedade, para a profissão dele. O ruim são só aqueles que falem amém, que concorde com tudo. Isso é cômodo só para alguns, mas para a sociedade pode ter certeza que não tem nada tão ruim do que o comodismo, o conformismo, porque isso não estimula outras questões, outras situações, e nós queremos isso. Nós queremos cada vez mais estudantes críticos, questionadores, corajosos, capaz de intervir na sociedade em que vive, capaz de se posicionar positivamente nessa sociedade, respeitando as diferenças, lógico, mas que a escola, portanto, mais do que nunca tem um papel crucial nisso. E o que o governo está apontando é justamente o oposto disso. Bom, e o Paulo Henrique Amorim trouxe, né, como tema a mídia tratando da educação. Como é a sua sensação como espectadora do tratamento que a mídia dá para essa questão da educação, a questão das ocupações também? Como é que você acha que a mídia está tratando isso? Você está abordando um assunto que hoje é o que mais nos preocupa, porque, olha bem, o esforço que os estudantes estão fazendo para serem ouvidos, para que a sociedade, o governo, possa entender de uma vez por todas que a escola é o espaço deles, legítimo. E aí a mídia omite. A grande mídia não mostra as mais de 1000 escolas ocupadas em todo o território nacional. Isso não é
pouca coisa, isso não é à toa, isso tem um porquê. E o porquê é defender uma escola pública de qualidade contra as ingerências de governos. E eu acho que nós precisamos, mais do que nunca, é de garantir isso. E o Paulo Henrique Amorim deu uma demonstração clara do quanto a mídia pode ser perversa. A mídia pode ajudar muito a levar conhecimento e informações, mas quando a mídia quer destruir alguém, uma ideia, uma posição, a mídia faz isso como ninguém. O próprio jornalista falou isso. Justamente. O Paulo Henrique Amorim tem uma experiência vasta nesse campo, mostrou para nós no Congresso e mostrou que nós precisamos mais do que nunca. Agora, nós temos uma outra ferramenta, que é a internet, as redes sociais, e isso tem sido uma vertente muito utilizada, inclusive por nós, e por todos os movimentos sociais do Brasil inteiro, para romper com a grande mídia, que até pouco tempo atrás, se a grande mídia não mostrava, ninguém ficava sabendo. Se a grande mídia, por exemplo, não estivesse mostrando as ocupações nas escolas hoje, o país não saberia. Hoje o país sabe que nós temos mais de 1.000 escolas ocupadas por conta justamente das redes sociais, da internet e dos grupos do Face, do WhatsApp, e aí a comunicação se torna muito mais ágil, capaz inclusive de romper a mídia tradicional que nós temos e que está justamente a serviço de um governo ou de governos com um custo altíssimo, que no final das contas quem paga somos nós, os próprios contribuintes, que gastam, por conta dos nossos recursos, os governos gastam milhões e milhões e milhões, e nesse sentido, só para ter aquilo que o governo quer. Só agora, por exemplo, o governo já aumentou em 580 milhões o percentual de custo com a grande mídia. Enquanto a greve que aconteceu no dia 11 dos trabalhadores, você acha que se a PEC for aprovada, essas greves se tornarão mais constantes e também as ocupações em escolas? A greve do dia 11 foi um momento em que não apenas os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, do serviço público, mas todos os trabalhadores estão mostrando ao governo que tudo que está sendo proposto é só para rasgar direitos adquiridos, destruindo a CLT, com a terceirização sendo banalizada e ampliada para todos os ramos, inclusive para a educação, discutindo, por exemplo, a questão da PEC 55, que está lá no Senado, que vai congelar os recursos da educação e da saúde, discutindo, por exemplo, o projeto de lei 257, que coloca nos ombros dos servidores públicos toda a crise existente, e o governo quer fazer os ajustes nas costas dos trabalhadores do serviço público. Então, o problema é dificílimo, quer mexer na nossa aposentadoria. Nós mulheres, especialmente nós da educação, nós estamos num momento de dificuldade. O governo quer tirar os direitos que levamos anos a conquistar. Imagina um professor com 65 anos de idade, tendo mais de 30 anos numa sala de aula com 40, 50 alunos. Ele não resiste. Ele pira o cabeção antes de aposentar. É sério, a situação é de extrema dificuldade. Basta se fazer uma pesquisa hoje. O quanto a nossa categoria está adoecendo, está estressada. Hoje você tem muitos profissionais com alto grau de depressão, ficando adoecendo muito por justamente esse acúmulo de trabalho, essa pressão intensa e esses baixos salários. Então, deixa de ser uma profissão animadora, apaixonante, para ser uma profissão extremamente estressante, massacrante do professor, que tem adoecido nossos profissionais da educação. O intervalo de aula desse domingo fica por aqui e toda a nossa equipe agradece a sua companhia. Continue fortalecendo o debate em educação, acompanhe o intervalo de aula também nas redes sociais, nos endereços que aparecem aqui no vídeo. Sugira pautas, apresente seu trabalho, compartilhe aqui conosco suas experiências na área da educação. Contamos com você para fortalecer o debate nessa área em nosso país. Até domingo que vem.